Ou bater 2 vezes na porta do quarto. Então é um aviso. Como eram as batidas? Era ligeira, era lenta, pá, 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 né? Então isso é muito interessante a forma de bater, porque existem chutes, batidas, mas queira ou não, sonhar com alguém batendo na porta é alguém que quer te avisar de alguma coisa. Esse aviso pode ser bom ou ruim. Tem que ver, né? Tem alguém batendo na porta, ó, né? Você sonhou com alguém batendo na porta, seja da porta da sua casa, seja na porta do seu quarto, é um aviso. Os antigos não respondiam, tá? Porque esse tipo de aviso também vem a pessoa acordado. A pessoa chega. É a mesma coisa de chamar fulana, que chama cantando, né? Cicrana. Então, esse aviso de chamar cantando a pessoa não se deve responder sem saber quem é que está chamando. Está na Bíblia, né? Tá na briba, tá na briba, tá na briba, que Deus o chamou Samuel e disse: Samuel, Samuel, Samuel. Aí Samuel fala, Senhor. Ele bateu 3 vezes, né? Chamou 3 vezes. Então sonhar batendo, tem que saber se é assim, ó. Se é chute, se é alguma coisa agressiva ou não. É um aviso. Agora nós não sabemos de quê. Possivelmente um sonho explique outro, né? Já ouvi, pastor, não era ninguém. Os antigos chamavam esse tipo de espírito zombenteiro. Ou seja, espíritos sem definição. Estão pelo mundo para fazer o mal, mas não sabe que tipo de mal vai fazer. Aí eles batem na porta para a pessoa abrir a alma. Então os antigos diziam, a pessoa batia e para identificar a pessoa dizia: louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Aí o cara lá dentro dizia: para sempre Deus seja louvado. Aí notava que era do bem. Tá entendendo? Porque existiam muitas batidas no passado. Aqui no sertão, meu amigo, tinha a turma até que botava uma cruzinha de palha de coco, porque os espíritos saíam batendo nas portas. Principalmente naquele sertão tão, tão. Não tem um sertão tão, tão. E onde é o sertão tão, tão, tão? É o sertão tão, tão, tão distante. Aquelas casas de taipa lá na Baixa da Égua, aquilo é umas batideiras da molesta de noite. Então os espíritos passavam e via a casa e pá, 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 pá. Se a pessoa dizia: oi! Lascou. Ele entrava. Então os antigos tinham muito medo disso. E eles chamavam de espíritos zombenteiros. Era o que eles zombavam, é porque eles não têm definição. Eles estão por ali. Então os antigos não diziam oi! E às vezes vem chamando o nome da pessoa. Tontonha! Tontonha! A pessoa diz oi! Aí quando vai lá não tem ninguém. Porque quando diz oi, abriu a alma. Isso é um código que eles usam. Então se deixava bater 3 vezes. Bem, eu acompanhei muito isso, que eu vivia no sertão. Aí você fica calado. Calado. Na terceira, aí você diz: quem é? Você nem diz oi, nem tudo bem. Quem é? É eu, Chiquinho. É porque eu quero ir no banheiro. Ah, tá certo. Usa o pé de mato. Bem, aí, mas os antigos mesmo diziam, o cara batia e para identificar logo dizia: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o cara lá dentro dizia: para sempre seja louvado. Aí o cara respondia. Então tinha esse moído todo aí no passado, porque existem muitos espíritos zombenteiros e as pessoas ficavam endemoniadas, né? Tinha casos de pessoas que ao abrir a porta não lembravam mais de nada, só ia se lembrar no outro dia. Ninguém sabe o que é isso, se era um lobisomem. As histórias macabras do sertão, sim. Assim, eu tava na casa do sítio, aí um negócio bateu, aí eu abri a porta e não me lembro mais de nada. Se lembra não? Não. Aí eu me lembro de manhã que eu me acordei deitado no chão. Ah, Maria, o que foi que houve? Ninguém sabe. Tinha muito isso, não, né? Muito isso. Eu lembro disso na casa da minha avó. Como é que foi, Alexandra Lins? Conta aí, Alexandra, vai. Quem tiver alguma experiência, conta. Acontecia demais, mas nas cidades também acontece. Nos prédios também acontece.
Tá entendendo? É que as pessoas hoje estão muito ligadas na internet, muita energia no ar, né? Muita eletricidade no ar, muita. Tá entendendo? Qual a intenção desses espíritos zombeteiros? É entrar. Eles batem. Eles batem ou chamam. E alguns deles chamam cantando. Os anjos também chamam, tá? Porque Deus não chamou Samuel. Samuel! Ele chamou 3 vezes. Olha aí o 3. Né? Então, mas os espíritos também chamam. Fulano! 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 Isso também se mistura com a crença que a família vinha avisar. Então, você morava no sertão, aí ouvia a voz da sua irmã. Tontonha! Aí você olhar, não tinha ninguém, podia ser Tontonha que está passando algum problema. Como não tinha zap nem nada, a pessoa escrevia uma carta para Tontonha, para daqui a 2 meses chegar essa carta de resposta. 2 meses. E se falar eis-me aqui? E se for o cão? O cara vai dizer eis-me aqui? Não chame e não atenda, né? Eu já tive uma experiência dessa muito forte, mas muito forte mesmo. Tem um prédio aqui em Campina Grande que as pessoas costumam pular de cima dele. Né? As pessoas vão lá em cima e... Aí um pastor se matou. Teve um ano que foi um ano que mais teve pastor se suicidando no mundo todo. Né? Era uma casta de espíritos. Então, esse pastor, ele se matou porque ele tinha uma dívida de 10 mil reais. Né? Então ele caiu. Né? Ele caiu do 13º andar. Então, quando ele caiu e eu soube, eu disse, rapaz, para matar um pastor tem que ser uma força grande. Que força é essa? Então, eu vou investigar. Aí eu fui investigar, mas eu não esperava que fosse tão, né? Então, eu fui lá no prédio, eu falei com o gerente do prédio, o dono do prédio mora num país aí latino, o prédio foi feito em 1965, 70, eu fiz a pesquisa, olhei, eu disse, eu posso olhar o prédio? O cara disse, pode. Eu posso falar com o dono? Ele disse, não, o dono ou os donos não moram no Brasil, moram num país latino. Não sei se era Venezuela, era Argentina, era uma coisa assim. Então, eu disse, pronto, o problema está sendo no 13º andar, então eu vou lá. Aí peguei o elevador e... Quando você chega no 13º andar, tem uma sombra. Aí eu olhei, eu queria saber alguma coisa. Então eu disse, Deus, me mostra o que está havendo aqui. E cheguei e olhei para a parede e disse, quem é que está aqui? Olha, caí na besteira. Quem é que está aqui? Se apresente a mim. Mas rapaz, eu não esperava não. De repente a parede do elevador sumiu, apareceu um quarto cheio de cortinas e um sacerdote enorme dos dedão, né? Aquele sacerdote que a gente não via a cara dele, parecido com a morte. Mais ou menos 2,5 metros de altura, dentro de um quarto cheio de cortinas. Apareceu para mim. Aí ele olhou para mim e eu fiquei olhando para ele e quase me cagando de medo. Aí eu fiquei olhando para ele olhando para mim, aí ele olhou para mim e fez. Ele abriu a mão e fez. Como dissesse, sim, estou aqui. O que é que tu queres? Aí o sangue de Cristo tem poder, Ave Maria, crê em Deus Pai, o sangue de Cristo tem poder, sai! Quando eu fiz isso, aí desapareceu. Isso não foi em 1 minuto, não, isso foi puxado. Aí eu com medo de entrar no elevador, já que foi o elevador que desapareceu e apareceu o quarto cheio de cortina, né? Eu tinha ido até no porão lá embaixo do prédio tem uma fonte d'água. Eu vi a terra do porão, que é uma terra de barro, a água é boa e é no centro da cidade. Aí eu vou descer pela escada, mas só que o 13º andar tem um portão que a pessoa só pode subir de elevador, lascou. Então eu vou ter que entrar nesse elevador, em nome do Pai, em nome do Filho, 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 em nome do Pai, em nome do Filho. Aí o elevador, e eu com medo. Ai, meu Deus, eu tava com medo desse tamanho, assim, o medo. Como é que tava o medo? Tava assim, desse tamanho. E era. Aí eu entrei dentro do o elevador daquele antigo. E eu, ui. Saí embaixo e dei pé na bunda. Aí fiquei doente, né? Deu uma febre muito grande em mim nessa época. Nessa febre eu sonhei. Eu voltei ao passado da minha cidade, mais ou menos em 1900 e cacetada. Eu sei que eu voltei na época da colonização.
Bem, esse filme aí, 1625, eu era Van Soares de Goa Roper, né? Eu era esse cara do filme Bahia dos Holandeses. Quer me conhecer? Assista o filme. Ah, né? Vocês não estão assistindo meus filmes, é? Ai, uau, uau, como é o nome daquele cara que fazia? Eu vou chorar, uau, uau. Aquele cara do professor Raimundo. Então, eu vou rir, porque você vai assistir e vai amar. Ó, então eu sonhei, voltei ao passado. Que passado? Eu não sei que passado era. Eu sei que tinha no lugar do prédio, aí tinha uma árvore e tinha um cemitério que não tinha cruz. Bem, eu sei que perto do prédio tinha um cemitério Teodósio de Oliveira Ledo, na rua Teodósio de Oliveira Ledo, que Teodósio foi um caba muito, né, matou muita gente. Então era um cemitério antigo de branco, mas no lugar do prédio existia um cemitério de índio, porque era cemitério sem cruz. Então eu fiquei andando ali, seria o quê? 1500, 1510, 1600 logo no começo. E eu fiquei por ali, né? Onde tem uma praça cheia de velha agora, era a terra, eu fiquei andando no passado. Foi. Olha que história. Tu tá ouvindo o que eu tô ouvindo? Eu quero que você me dê sua opinion. Chão. Então transcendi, eu fui para lá, onde tinha um prédio, onde tem vários prédios hoje, várias lojas, não tinha prédio, tinha uma árvore na esquina, eu decorei a árvore, eu andei por ali, aí tinha um cemitério sem cruz, né? Ai, eu fiquei andando. De repente, lá vinha uma tropa, se eu não me engano, francesa. E lá vinha mulheres brancas e homens brancos grandes, ou seja, possivelmente holandês. Eu decorei as mulheres, que eram brancas, dos peitões, mulheres grandes, e tinha uns babados em cima dos peitos dela, que era uma blusa assim, meia babada. Sabe o que é babada? É aquele negócio como se fosse crochê. E eram mulheres grandonas, né? E aí, a tropa que eu achei que era franceses, por causa da faca, pegaram essa turma holandesa. E aí, meu amigo, tiveram um moído lá e eu assistindo tudo. Pastor, isso foi quando? Bem, eu não sei se foi 1550, 1600, foi por aí, tá? Eu pensei que era por causa do cemitério indígena, mas existia o cemitério indígena sim, mas não era o cemitério indígena. O que foi, pastor, que houve? Escute. Não era o Bahia dos Holandeses ainda não, isso foi antes do Bahia dos Holandeses, tá? Mas os holandeses são uma das pessoas mais altas do mundo. Sim, eram mulheres grandes e homens grandes, todos brancos que nem leite. E a turma se encontrou com a tropa, né? Com uma tropa. E essa tropa eu identifiquei, pode ser que eu esteja errado, que eram os franceses, que eram os piratas que roubavam os sertões do Brasil, que o Brasil começou pelo sertão. Olha a história. Então, essa turma francesa, que os franceses levavam suas mulheres, né? Vinham no sentido oeste e leste, ou seja, para o litoral. E essa tropa, se eu não me engano, francesa, ia de leste para o oeste, ou seja, pegar diamantes, essas coisas, né? Então, quando a turma francesa pegou, eu acho que foi no domínio holandês ou antes, eles apagaram a turma, eles começaram a matar. Eram dois grupos rivais, mas tinha muita mulher no meio. Umas mulherzinhas novas de 22 anos, 25 anos, cada mulher bonita, as mulheres bem branconas, brancas. E tem uma lá, que foi a última que eu vi, que ela era uma mulher possante, tipo assim, aquelas negras do Tchan, né? Que tinha uma sardinhazinha nos peitos. Ela tem os peitos cheios de sardinha. E o cara botou a faca no pescoço dela e cortava. Aí o sangue desceu por cima dos peitos, por cima do babado, que todas elas usavam babados. Eram vestidos assim, de algodão, com babados, muito antigo, né? Então eles mataram, mas mataram a turma todinha holandês, matou tudinho. Foi um sacrifício. Então depois foi que eu fui ver que as tropas francesas eliminavam pessoas holandesas, porque se o governo holandês soubesse que eles estavam por aqui, o governo holandês criava sanções e até atacava os franceses.
Então, para não ter testemunha, eles matavam todo mundo e o pessoal pensava que eram os índios. Mas não foi os índios, não foi. A faca era francesa, era uma faca que tinha uma ponta para trás. Então, mataram as mulheres, as jovenzinhas de 20 anos, as mulheres. Homem eu não vi, mas tinha. Mas eu só vi elas gritando, pedindo socorro. E eles cortavam o pescoço delas, né? E jogavam elas no chão, uns vestidos grandes, bonitos, né? E eu ficava agoniado no sonho, e eu ficava agoniado. Aí é onde aparece o sacerdotezinho. O sacerdotezinho que eu vi lá no prédio, que tem 2,5 metros, ele vinha bem pequenininho. Ele vinha com 80 centímetros de altura. Lá vinha ele. Então, esse sacrifício, que possivelmente foram os franceses que fizeram, deu origem a essa criatura do mal. Então, aonde caiu o sangue dessas mulheres, inclusive algumas delas grávidas, o bicho ficou. Aí depois veio o prédio. Pareceu muito com a história lá daquele prédio que pegou fogo, lá no Rio de Janeiro. Como é o nome do prédio que pegou fogo? Né? Uma pena que os holandeses perderam o Brasil. Uma pena mesmo, tá? Eles perderam o Brasil e fizeram New York. Pronto, que se lascou foi o Brasil. Então, lembre-se que se a gente agir errado, a gente se lasca, tá? O Brasil pensa que faz as coisas e não tem consequência. Tem. Então, preste atenção. O edifício Joelma tem um moído ali antes do edifício ser feito. Então, o moído que está lá matando, porque nas minhas visões, o pastor lá que se matou, ele estava querendo se matar, mas não estava querendo. Esse cara aí tem poder de empurrar, tá? Ele tem poder de empurrar. E cada pessoa que morre, ele fica mais forte. Ele fica mais forte. Deu a entender que um dia ele vai incendiar aquilo ali, tá? Não entrei em cena porque eu não fui chamado, os donos não moram aqui, eu não tenho legalidade nenhuma. Apenas como habitante da cidade, eu tenho o direito de saber o que é que está acontecendo. Então, quando começaram a matar aquelas mulheres, eu digo por sinal que eram as coisas mais lindas do mundo. Começaram a matar aquelas mulheres, e as mãos que matavam não era mão de índio, não era mão de negro, não era mão de mameluco, era mão branca também. Aí veio o sacerdotezinho, bem pequenininho, 80 centímetros. Hoje ele está com 2,5 metros, mais de 2,5 metros. Cada pessoa que ele mata, ele fica maior. Entendeu como é a coisa? Quem entendeu a história aí? Aí eu me acordei. Aí eu digo, eita! Meu Deus! Aí eu fui lá, fiquei em frente ao prédio olhando. Mas tu é meio abestalhado, eu sou meio abestalhado mesmo. Fiquei em frente ao prédio olhando. Aí eu digo, sabe uma coisa? Isso não tem nada a ver comigo, mas tem porque eu sou da cidade, então eu tenho o direito de saber. Mas eu não vou entrar em bola dividida não, até porque eu não fui chamado. Né? Então, disse, não fui chamado, não tenho nada contigo, tá? Pronto. Tá bom? Muito sério, ele tá lá, e fique lá, que eu não tô nem aí com isso. Quem é que tá entendendo? Mas, ou seja, a história, agora na minha mente do sonho, eu estava ali entre 1550 e 1600. Né? Engraçado, gente, como é transcender no sonho. Você vai para o passado e fica vendo as coisas. Como se fosse, eu estou vendo você me vendo. É incrível e é maravilhoso. Isso é um jump, é um pulo, é um salto dimensional. Aí eu andava pela cidade todinha, e a cidade só tinha um mato lá. Por isso que o Brasil tem uma maldição, tem muitas, né? Tá tudo do passado, tá? E amanhã eu vou revelar para vocês, né, as principais, para que vocês, como é brasileiro, tenham legalidade de se livrar delas, tá? Então, é incrível como é que nós passeamos no passado, que o passado, ele não está tão longe de nós. Aonde é que está o passado? Passado! Aonde é que está tu, passado? Está dentro de nós. Né? Para você ver uma viagem astral, assista o Riacho das Quengas, Joilson de Assis, ou o Riacho das Quengas é um filme de 1 hora, né? E o livro Bahia dos Holandeses é um filme de 7 horas, feito, né, pelo estúdio André Cari de Goiás, e é uma história maravilhosa, tem transcendência ali. Muitas coisas que eu falo para vocês
né, vem da transcendência, tá, gente? Tem coisas que eu falo que você nunca ouviu falar, mas que tem lógica, tem. Tá? Quando você volta para o passado, você evolui no presente. O passado não está tão longe de você. O passado está dentro de você. O passado dos seus parentes estão dentro de você. O passado da sua cidade está dentro de você. Você é um pedaço de cada um dos seus parentes. Então você tem que aprender a conviver com esses pedaços, porque tem pedaços bons e pedaços ruins. Então o passado não está tão longe assim. Abraão, Isaac e Jacó morreram, passaram não. Eles estão dentro de nós pela fé. E a questão é que o moído aí, bem, eu fiquei desconfiando, né? Quando eu cheguei, né, viajei, é interessante demais. Um dia, quem é que já viajou para o passado aí? Quem é que o edifício é assombrado. Ele tem uma certa sombra. Mas esse cidadão aí não gosta de assombrar muito assim, né? Ele é na dele. Que tem espírito que gosta de assombrar mais do que outros, né? Quem é que já voltou aqui para o passado? O sonho revelou toda a história, pastor. Michele Silva. Sim, o sonho revelou toda a história. Toda a história, né? Ou seja, o edifício tem um espírito. E aí, quando eu voltei para falar com o gerente de lá, o gerente disse, por que o senhor não tira, pastor? Eu digo, eu não tenho legalidade para tirar. Aqui tem que ter legalidade ou ser um grupo de pessoas muito forte com legalidade, né? Então, se o senhor não pode tirar, eu digo, bem, você comunica ao dono e o dono entra em contato comigo, se ele quiser, né? Então é o seguinte, a história, ela não é tão distante de nós, ela está dentro de você, inclusive Adão e Eva. Adão e Eva viveram em torno de 20 mil anos antes de você. Mas você é um Adão, você é uma Eva, entendeu como é a coisa? Por que nós morremos? Por causa de Adão. Então, o passado não está tão distante assim. E as pessoas que não acreditam em maldição, basta provar que não existe não morrendo. Quem não acredita em maldição, pastores que não acreditam em maldição, tudo bem, você não é obrigado a acreditar, então não morra, porque a maldição é uma morte, e a morte é uma maldição. Então nós morremos por quê? Por causa do nosso pai, chamado Adão e Eva, nosso pai e nossa mãe. Para transcender para o futuro, viajar para o futuro. Patrícia, você evolui mais voltando para o passado do que para o futuro. Você quer crescer? Você quer evoluir? Faça as orações aí do nosso canal, como desentupir as raízes, e volte para o seu passado, tá? Em nome de Jesus, amanhã, quebre essa macumba, pois estou dormindo assombrada. Não durma assombrada não, você vai dormir bem, em nome de Jesus. E amanhã será feito, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a nossa relação com o passado tem que haver, porque nós é o passado também. Todo mundo tem umbigo. Todos que têm umbigo têm passado. Só tinha um que não tinha umbigo. Era Adão e Eva. Eles não tinham umbigo. Mas todos que têm umbigo têm passado. Tá? Inclusive, o cordão do umbigo é uma das coisas mais misteriosas que tem. Quem tiver filhos aí, dê uma olhadinha e pegue no cordão do umbigo para você ver como é misterioso. Pegue. É muita energia. Muita energia. Ok? Tem alguma pergunta sobre o passado, gente? Amanhã você, em nome de Jesus, ajude o nosso ministério, tá? Dá para transcender para o futuro, viajar para o futuro? Dá, Patrícia. Mas para você é melhor você transcender para o passado, porque você cresce. Tá entendendo? A gente pode pedir para desentupir o DNA, pastor? Sim. Querelle Lucena. Você pode ser grande, Querelle. As cobras sabem de tudo que os seus antepassados sabem. Nós poderíamos saber também. A cobra sabe. A cobra não é criada pela mãe nem pelo pai. Não existe cobra no mundo que é criada pela mãe. A mãe pare a cobra, ou bota o ovo, pare e vai embora. E a cobrinha que se vire. Obrigado, pastor, por existir. E sua família. Muito obrigado, Valdinei Xavier. Eu que agradeço a Deus, tá? Tem alguma pergunta sobre passado e futuro? Quer evoluir? Veja aí no nosso canal como desentupir o DNA. É possível. É possível. Tá?
Aí você pode pegar as informações dos antepassados. Está tudo dentro de você. Pastor, eu quero fazer a bem-cumba. Me passa o zap, Tatiane Pereira. É que eu não estou passando mais o zap porque eu não estou conseguindo atender mais as pessoas. Mas eu vou passar agora no final. Tá bom? Aí você diz, sou eu, Tatiane. Tá bom? Pastor, você lê meu comentário? Eu não sei. Qual foi o seu comentário? O pastor me ensinou muito. Amém. Eu estou aqui para tentar ensinar mesmo. E se eu ensino alguma coisa, porque alguém me ensinou. Né? Tem uma ligação forte com uma pessoa. Eu sinto o que ele sente. Tem a ver com o passado? Bem, depende de quem é essa pessoa. Se é seu pai, sua mãe, sua namorada, seu namorado. Se houve relação sexual, não pode ser assim solto. Tem alguma ligação. Mas que tipo de ligação foi que foi ativada? Indo para o passado pode se resolver o futuro? Alexandra acertou. Nós conserta o passado quando a gente... Nós conserta o futuro quando a gente conserta o passado. O que Jesus Cristo veio fazer aqui foi consertar o passado. O passado de Adão e Eva. Sim ou não? Família polinésia é uraquinum, vindo da época da matança do dia dos judeus. Eu quero também, pastor. Inclusive, os judeus usam muito isso. Quando você participa da religião judia, eles exaltam muito o passado, a sua família, a raça. E o cara passa a transcender com inteligência. Tá? Tem formas de você desentupir o seu DNA, como a cobra desentope. Não existem escolinhas de cobra. Atenção, cobrinhas. O gavião come vocês. Como é o gavião, professora? O gavião é um bicho que faz crau. Existem várias formas de desentupir o passado, tá? Veja aí como desentupir o passado. Joilson de Assis, tá? Sonhar com pessoas que estão escondendo algo. Tem que ver. Escondendo como? Filosoficamente, escondendo na mão. Tem que ver que tipo de escondido é esse. Pastor, eu sempre sonho que estou em cidade diferente. No passado, olha, pantera. Então, isso é bom. Tem alguma coisa para se resolver. Veja aí, sonhar com o passado, Joilson de Assis.